Já entrou na sala, né? Eu acho que a gente pode voltar para a sala de aula e voltar para o conteúdo, tá? Sempre a gente dá uma pausinha, porque eu tenho que aceitar algum aluno que está entrando de volta. Mas a gente vai continuar no texto, no material que estava sendo trabalhado, e a gente falou muito do que a contabilidade é e dos conceitos contábeis, né? Para que é, qual é a finalidade, se ela é uma ciência, se ela não é. Então, tudo isso aí nós já estamos batuta, né, gente? Já estamos assim, bem craque mesmo. Agora, a gente vai falar um pouquinho da contabilidade, como ela é vista, como um símbolo, por exemplo. Então, o objetivo da contabilidade, nós já sabemos que é o patrimônio. Isso aí a gente já falou, e que esse patrimônio, a gente vai aprofundar mais, né? Ele é um conjunto de bens, direitos e uma obrigação de uma determinada entidade. Então, o símbolo da contabilidade, olha que bonito, gente. Ele é duas serpentes, né? Ele tem duas serpentes, está aqui, olha, vocês estão observando, e está escrito contabilidade. Logo abaixo aqui a gente vê alguns detalhes maiores. É importante a gente saber isso aqui, né? Porque esse é o nosso símbolo. Esse é o símbolo que qualquer coisa que você for fazer, é esse símbolo aí que vai em toda um cartão, por exemplo. Vocês podem observar que tem alguns escritórios que tem esse símbolo aí na porta, né? Então, tudo isso aí é para mostrar o símbolo da contabilidade, ou seja, a contabilidade ela tem seu próprio símbolo. O que é o símbolo do contador, né? Então, nós vamos falar a diferença da contabilidade do contador. Mas olha aqui, o símbolo da contabilidade, que é esse aqui que a gente acabou de mostrar, ele chama caduceu. Ele simboliza a contabilidade, então, como que ele chama? Caduceu. Ele simboliza a contabilidade, aqui, né, para a gente ter uma visão melhor. Ele simboliza a contabilidade e é representado por um bastão. O bastão é isso aqui, ó. Ele é representado por um bastão entrelaçado por duas serpentes. Então, aqui, ó, elas entrelaçam sobre ele, né? São duas serpentes. E um elmo alado, uma das simbologias de Mercúrio. Então, todo esse processo aí tem um porquê. Olha, na época lá, né, dos reis, de Cristo, né? Então, aqui, ó, uma das simbologias de Mercúrio, legenda Deus, protetor do comércio. Então, esse é a definição para essa. Só um minutinho aqui, gente, deixa eu apagar aqui que fica melhor. Então, esse símbolo, né, ele representa toda a parte da contabilidade. E é borracha, gente? Pronto. Continuando, então ele é um símbolo de proteção do comércio, da paz, ele representa a paz e a prosperidade também. Ele representa a nossa categoria, a nossa profissão contábil e significa a capacidade. Tem que parar toda hora aqui, gente, para admitir gente aqui nas salas. Ele representa, olha aqui que interessante, ó. O que ele está falando do profissional da contabilidade? Olha aqui. A profissão contábil significa a capacidade, a inteligência e a astúcia. Ou seja, somos considerados profissionais capacitados, né? E esse símbolo aqui, ele vem para definir a função da contabilidade dentro dessa simbologia que nós estamos trabalhando. Vou colocar o nome de um aluno aqui.
Quando vocês vão olhando a figura aí. Então vamos lá, vamos descer um pouquinho. Então, o caduceu simboliza a contabilidade, é representado por um bastão, é, por um bastão entrelaçado por duas serpentes e um elmo alado. Esse elmo alado é essa parte aqui, ó, tá? É como se fosse duas asas. E a função dele é proteger o comércio, trazer a prosperidade e toda a parte da profissão contábil que estamos fazendo, né? Símbolo contábil. A gente vai falar mais dele aqui, porque aqui, ó, ele está mais um pouquinho explicado e ele mostra aqui com mais clareza esse símbolo. Então, nós já sabemos que ele chama caduceu, né? O símbolo da contabilidade ele chama caduceu. O símbolo dão-nos liberdade de pensamento quando visa representar por algo abrangente. Tratando-se das ciências contábeis, a existência também de um símbolo que serve como identificador de uma cultura que inspira significações nitidamente sociais. Nós falamos disso lá atrás, né? Atrelada à lei e à proteção dos que desempenham atividades contábeis, visando cumprir a finalidade humana produtiva em favor do desenvolvimento econômico e social da nação. Então, gente, isso é muito forte, não é? Vocês não acham? Falar que, por exemplo, a ciência, né, o símbolo, ele vem entrelaçado na nossa ciência, que é a ciência contábil, e que ele traz dentro dessa ciência, ele traz a questão social, a lei, a proteção, né, dos que desempenham a atividade contábil, usando ainda a cumprir a finalidade produtiva humana em favor do desenvolvimento econômico e social de uma nação. Então, isso é muito forte. Então, assim, o nosso papel ele é de suma importância. O papel do contador ele é um dos mais importantes, porque nós trabalhamos como médico da saúde financeira de uma empresa. É isso que representa o nosso papel. Aqui, ó, do lado aqui do caduceu, que a gente já falou dele aqui atrás, ele tem o elmo. O elmo é isso aqui, ó. Esse é o elmo. Que ele tem um significado. Para que quer dizer elmo? Pensamento elevado. O que quer dizer o bastão? O bastão é esse aqui, que as serpentes entrelaçam nele. O bastão representa o poder. Vocês estão vendo assim, tanto que é engraçado, assim, tanto que tem significado. A serpente, vou pegar aqui para vocês. Olha aqui, a serpente, ela representa a sabedoria. Então, é por isso que na medicina tem serpente, na enfermagem tem serpente, na contabilidade tem serpente. Representa sabedoria, que sabedoria do profissional, né? Sabedoria da ciência como um todo. Então, a gente falou do elmo, do bastão, que é esse aqui, e da serpente, que estão ligadas aqui no bastão. Agora tem essas asas, olha, vocês estão observando que o caduceu, que é o nome do nosso símbolo, ele tem também duas asas, né, que segura ele, olha, as duas asinhas. Então, essas asas, a gente observando mesmo, ela dá asa mesmo. O que significa? A diligência, ou a presteza, a solicitude, a dedicação, o cuidado ao exercer a profissão, o zelo, né? A investigação. Tudo isso aí, essas asas, são para que você possa voar mesmo, para que você possa desenvolver uma profissão, nada que te segure, né? E buscar bastante informação. Então, aqui, depois vocês olham isso aqui com mais carinho, né?
Depois a gente fala também do elmo, que nós já falamos, mas aqui ele traz outra interpretação. Então, o elmo, nós já sabemos que é isso aqui, né? Esse elmo é uma peça de armadura antiga que protegia a cabeça, significa proteção aos pensamentos baixos que eleva as ações desonestas. Ou seja, dentro da contabilidade, o profissional ele tem que ser o mais justo possível, né? Senão ele vai colocar a empresa numa situação difícil. Então, o elmo, ele é uma peça que ele representa, né, a proteção, tá? Proteção até dos pensamentos que eleva a ações desonestas. E por último, aqui, não, ainda tem falta serpente, né? E por último, o bastão. A gente já sabe que o bastão é essa peça aqui, ó. Quem que é o bastão? Poder de quem conhece a ciência contábil. Ou seja, você tem na mão um bastão, você tem um poder. Que poder é esse? De quem tem todo o conhecimento da ciência contábil na mão, que tem por objetivo zelar do patrimônio de toda a entidade. É muito forte, né? Essas dicas, né? E por último, a serpente, né, que está entrelaçada. A serpente, ela simboliza sabedoria, isto é, quanto se deve estudar antes de agir, para escolher o caminho correto e, ao mesmo tempo, mais vantajoso para o cliente. Ou seja, a contabilidade, ela não pode ser focada só numa direção, né? A gente tem que estudar, nós temos que buscar mais soluções para que o nosso cliente possa vir a ter um melhor desempenho dentro da empresa dele ou dentro melhor desempenho, vamos dizer assim, financeiro. Então, vocês observaram que esse símbolo caduceu, provavelmente, com certeza, ele vai vir no diploma, em tudo que vocês for fazer daqui para frente, vocês precisam conhecer bem esse caduceu, porque daqui para frente ele faz parte de todas as suas atitudes, vamos dizer assim, profissional, porque ele representa o pensamento elevado, o poder, a sabedoria, a investigação, a aplicação, o zelo, né? O cuidado ao exercer a profissão. Então, tudo isso aí é de suma importância. A gente falou do símbolo da contabilidade, que é o caduceu, mas vocês já pararam para observar o anel também do contador? Todo curso, né, gente, ele tem o anel, ele tem o anel que representa essa função profissional da contabilidade, do profissional. Então, o anel aqui, ó, ele é utilizado por homens e por mulheres, é lógico que tem modelos diferentes, né? A pedra nossa da contabilidade, todo mundo geralmente quando forma, a maioria gosta de ter um anel. Aqui, esse anel vai representar que você formou e tem outras representações. Por exemplo, a pedra, né? Rosa clara. De um lado, caduceu. Olha aqui para vocês verem, no anel, de um lado está o caduceu, que vocês já sabem o que é. Então, no anel vem o caduceu. De um lado, o caduceu de Mercury, que é a insígnia do deus do comércio. Bastão, que representa o poder com duas serpentes traçadas. Nós já falamos dele, está aqui. Né? E representa a sabedoria, e o capacete com duas asas da atividade da diligência. Do outro lado aqui está o caduceu no anel. Do outro lado está a tábua da lei com legendas lex. Vamos ver o que é isso? Deixa eu só apagar aqui para a gente descer. Desse lado do anel está o caduceu, mas do outro lado, ixi, ele não trouxe aqui, a gente vai achar ele aqui logo abaixo, tá? A gente já vai ver. Aqui ele representa, de novo, aqui ele tá mais bonito, né, gente? Olha que gracinha que ficou aqui, ó. A asa, o bastão, que nós já sabemos, né? A asa, o elmo, o bastão, que é esse aqui, e as duas serpentes.
Do mesmo jeito, veio o outro, a gente está observando que são vários, né? Mas é tudo igual. Elmo, pensamento elevado, bastão, poder, serpente, sabedoria, e as asas, investigação, pesquisa, aplicação, zelo e muito mais. Voltando, voltando aqui. Voltando aqui no anel, né? A gente, de um lado, nós temos o caduceu e do outro nós temos a tábua. Que tábua é essa? Olha aqui, o anel do contabilista. Olha que lindo, gente. Vamos aqui ver se a gente tem mais informação. Então, vamos lá. O anel do contabilista é um conjunto de símbolos que sugerem significações ligadas à lei, a proteção da sociedade, além do conhecimento científico contábil. Então, o anel do contabilista ele é um conjunto de símbolos. Ele não é simplesmente um anel. Ele representa, né, a proteção da sociedade, as leis, o conhecimento científico contábil. Sua estrutura é toda em ouro. Ninguém vai mandar fazer um anel de prata, né? Então, esse aqui é todo em ouro. Ele possui uma pedra principal, a turmalina rosa clara. Tem anel que você manda fazer que tem a imitação dessa pedra, né? Ela vem rosa, mas não é essa turmalina rosa. Ela é clara, né? A pedra é clara e que simboliza a afinidade com a lei. Aos brilhantes, ela tem uns brilhantes aqui, por isso que ele está falando isso. Olha, quer ver? Aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, são brilhantes. Eu já vi anel que no lugar do brilhante aqui, eles colocou pedra, qualquer pedra, mas não é o anel verdadeiro, né? Sua estrutura é toda em ouro, possui a pedra turmalina rosa clara, simboliza a afinidade com a lei. Os brilhantes atribuem-se uma simbologia cultural, pedra bruta e preciosa, polida, né, e nobre. E ela do outro lado, a gente tinha falado que de um lado está o caduceu, né? E do outro lado está a tábua da lei, em platino ou ouro branco, retratada em uma das laterais, ou seja, de um lado está o caduceu, do outro lado está essa tábua das leis, que representa as leis que naquela época, né, tradição judaica, que a lei era entregue por Deus a Moisés, e nessa tábua tinha os 10 mandamentos, tá? Então, essa é a avaliação do nosso anel da contabilidade. Eu acho lindo. Se algum de vocês algum dia puder comprar, quando formar, né? Vocês já estão quase formando, dá para fazer, né, gente? Fica lindo. Tem masculino e tem feminino. E também tem uns modelos que são diferentes desse aí, tá? Mas, de toda maneira, esse modelo ele vem representado por essas simbologias que nós acabamos de falar. Continuando, deixa eu só anotar o nome aqui de alguém que entrou. Continuando, a gente falou do caduceu, falamos do anel, e nós vamos falar do patrono da contabilidade, porque a contabilidade ela tem um patrono. Esse patrono, ele chama São Mateus. O nome dele antigo era São Mateus, e depois Mateus. Ele era de origem judaica e nascido em Cafarnaum. Seu pai era o Levi, ele foi contabilista. Olha, gente, naquela época, olha que engraçado. Na época de Cristo, ele foi contabilista. Então, a gente vai estudar um pouquinho depois dessa história da contabilidade, mas para você ver que um dos apóstolos de Cristo era contabilista. Isso aqui está na Bíblia. Então, Mateus, ele era uma pessoa não muito bem vista dentro da época dele. Por que ele não era
Tanto é que ele passou a ser discípulo de Cristo depois, porque antes ele era um cobrador de impostos. Então, aqui, ó, Mateus era um arrendatário de tributos e atuava na área da contabilidade pública. Era necessário um rígido controle para o exercício da sua profissão, os quais se refletiam na formulação de documento contábil, sua exibição e revelação. Não era bem visto pela sociedade, ele não era. As pessoas não gostavam dele, porque ele cobrava imposto. Você vai gostar uma pessoa do seu pé cobrar imposto? Cobrava imposto todo mundo. Então, ele era considerado, ele não era querido, as pessoas não gostavam dele, e ele era considerado um pecador, porque ele cobrava e arrecadava tributos. O local onde os tributos eram pagos chamava telônio, e neste mesmo lugar também trocava-se moedas, era como se fosse uma casa de câmbio. A gente vive hoje, no século que nós estamos vivendo, e a gente está vendo coisa que da época de Cristo, que tem tudo a ver com agora, como uma casa de câmbio, né? Então, ele foi considerado padroeiro da contabilidade. Ele cobrava imposto e ele era contador. Na época dele lá, né, ele cobrava esses impostos, mas ele fazia também o controle, como se fosse a contabilidade da época. O apóstolo São Mateus também, ele foi conhecido como Levi, e ele era de origem judaica, e exerceu na juventude o cargo de publicano, ou seja, cobrador de impostos. Olha aqui, publicano, cobrador de impostos. Dentre as suas atribuições, destaca-se a elaboração da escrita e a formulação dos principais documentos de receita. Ou seja, naquela época, a contabilidade não era vista como é vista, mas já existia a parte da escrita, da documentação, dos impostos, né? E também da receita, que é a entrada de dinheiro. Só que com o passar do tempo, ele começou, né? Com o passar do tempo, ele dedicou a vida dele, quer ver aqui, fala assim, olha, cobrador de impostos, né? Depois aqui, ó, com o passar, posteriormente, dedicou-se à evangelização e deixou a grande obra como escritor evangelista. Antes dele parar de cobrar os impostos, ele escreveu um livro que chama Evangelista. Por iniciativa dos colégios de contabilidade italiano, porque existiam muitas escolas de contabilidade. A Itália foi um desses países, né? São Mateus foi proclamado celeste patrono dos contabilistas. Então, esse reconhecimento ele teve, não foi porque ele era um discípulo de Cristo, não. Ele foi porque essa escola de contabilidade, né, da Itália, considerou e deu esse cargo para ele, né, de celeste patrono dos contabilistas. Aí, em 6 de agosto de 1953, é venerado como mártir pela Igreja Católica, sendo consagrado o santo padroeiro. Então, ele virou santo, né, gente? E a data dele é dia 21 de setembro. Ok? Ele tem muita coisa legal, a história dele, é porque a gente não vai assim aprofundar. Mas o importante é vocês lembrar que o padroeiro da contabilidade é Mateus, ou São Mateus, né? Aí a gente vai ler mais um pouquinho aqui, porque ele traz algumas coisas aqui importantes. Cafarnaum era onde ele cobrava os impostos, era cortada pela principal estrada da Palestina, é uma estrada. Jesus Cristo tinha especial simpatia por essa cidade. Ou seja, Jesus gostava dessa cidade que ele cobrava imposto, tendo nela pregado sua doutrina, né, a doutrina de Jesus. Na época lá era uma província.
Em sua peregrinação, Cristo passou diante do telônio de Levi, parou e disse: segue-me. No mesmo momento, Levi levantou e acompanhou o mestre, abandonando seus lucrativos. No caso aqui, Levi já era Mateus, ou seja, ele estava cobrando lá os impostos quando Jesus passou e falou para ele: levanta e vem comigo. E ele abandonou todo o seu lucro, olha aqui, tudo o seu negócio, e começou a seguir Jesus, a partir do chamado troca de nome de vida, porque ele tinha outro nome, né? Ele deixou de lado todas as mordomias que o dinheiro proporcionava para ele e focou a Deus. Ou seja, ele largou uma vida de lucratividade, ele largou uma vida de coisas boas para seguir Jesus. Quando Jesus passou, chamou ele, pensou 2 vezes e ele deixou tudo e foi Jesus. Aqui fala, diz São Jerônimo, que Levi, vendo nosso Senhor, ficou atraído pelo brilho da divina majestade que fulgava em seus olhos. É lindo, né, gente? Convertendo-se ao cristianismo, adotou o nome de Mateus, que significa o dom de Deus. Ele era Levi, né? Mas aí, quando ele passou a seguir Cristo, ele resolveu mudar o nome dele para Mateus, que significa o dom de Deus. Mateus foi o primeiro 4 evangelistas que seguiram Cristo. Antes da sua conversão, era o mais instruído e rico de todos. Escreveu o relato de pregações 50 mil anos. O seu evangelho é considerado o mais complexo, bonito e organizado, onde ele deixou uma grande obra, que é a Evangelista. Assim que ele recebeu o dom da sabedoria, ele saiu por várias regiões e começou a pregar, ou seja, ele deixou a palavra, ele deixou essa parte dos impostos, mesmo sendo contador, é uma história bonita, né, para seguir a Jesus. E depois ele recebeu o reconhecimento. Acho que dá para vender, né? Desliga o microfone. É baratinho eles também. Eu fiquei triste, sabe? Porque eu gostava mais. Quem tiver aí, desliga o microfone, porque está dando interferência, ok? Então, gente, a história, para mim, é uma história bonita, né? E depois, a partir do dia 21 de setembro, é considerado, toda vez que vocês ouvirem isso, vocês vão lembrar, dia 21 de setembro, santo padroeiro dos contabilistas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, nós já falamos do patrono, né, da contabilidade, nós vamos falar um pouquinho da diferença do contador e do contabilista. Você já ouviu falar assim, tem o dia do contador, tem o dia do contabilista. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Contador e contabilista, entenda qual é a diferença. Foi um decreto em 1946, de número 9.295/46, que regulamentou a atuação do profissional da área contábil, definindo as atribuições do contador e do técnico de contabilidade e as funções do Conselho Federal de Contabilidade. Você deve estar se perguntando, né, onde entra o contabilista nessa definição? Então, antigamente, gente, existiu técnico em contabilidade. Tanto é que tinha colégios que você não precisava fazer a faculdade, você fazia só o 2º grau, naquela época, né? Considerado 2º grau, 1º ano, 2º ano, 3º ano, e você, ao invés de você fazer aquele 1º, 2º, 3º, você fazia o técnico em contabilidade, 3 anos. E aí você podia exercer a profissão. Não tinha a prova, né, do CFC, não existia essa prova,
E aí começou, com o passar dos anos, começou a mudar. Então, dia 25 de abril é considerado o dia do contabilista. O contador é o profissional que possui. Quem é, né? Então, vamos ver aqui as diferenças. O contador, toda vez que você ouvir uma definição, contador, é o profissional que possui diploma em ciências contábeis e que ou bacharel em ciências contábeis e depois também que tem que fazer a prova do CFC. Então, você só é conhecido, legalizado e reconhecido como contador o dia que você fizer a prova do CFC. Então, a primeira coisa, bacharelar em ciências contábeis, né? E depois você vai fazer a prova do CFC. O contador exerce, né, nós já sabemos, diversas funções. Ou seja, você é contador, você está habilitado, você fez o curso superior, você tirou a prova do CRC, você pode exercer diversas funções. Olha, econômicas, financeiras, patrimonial. Você é responsável por assessorar, abrir empresa e muitas outras coisas. De acordo com o decreto 9.295 da barra 46, o contador atua especificadamente nas atividades de organização e execução de serviços contábeis. Também faz o levantamento de balanços, demonstrações, e você também, como profissional da contabilidade, com a prova do CFC, você pode ser também, não só nessa área, mas você pode ser perito contábil, você pode ser auditor. Isso, essa flexibilidade já não pode ser para o técnico. Então, para você ser um auditor, um perito contábil, que aqui até ele fala, perícias judiciais, assinar balanço, né, de SA também, só de SA, você tem que ser um contador formado na faculdade e ter a prova do exame de suficiência. Já o profissional de nível médio, conhecido como técnico em contabilidade, ele possui o registro lá no Conselho de Contabilidade, porque na realidade não existe mais esse técnico, mas quem já fez tem todo o direito de usar a profissão, só que ele não pode assinar balanço de SA e ele não pode ser perito e nem auditor fiscal. Esse profissional ele pode cuidar da parte financeira e ser o responsável pela contabilidade da empresa, isso ele pode. O técnico em contabilidade exerce atividades semelhantes às do contador, porém a sua área de atuação ela é mais restrita, ele não pode fazer tudo que o contador faz, tá? Diretamente do contador, as suas funções não incluem a realização de trabalho de auditoria, perícia e análise de balanço. Então, essa aí é uma das diferenças que o contador pode e o técnico de contabilidade não pode. O técnico de contabilidade ele não pode fazer análise de balanço, não pode ser perito e não pode ser auditor fiscal. Então, é melhor fazer o curso de contabilidade logo, né, gente? E tirar o diploma. O bacharel em ciências contábeis é conhecido como contador. Portanto, enquanto o contador se refere ao profissional portador de diploma do nível superior em ciências contábeis, o contabilista se refere ao profissional da contabilidade. Então, o contador com nível superior é contador, o contabilista que faz técnico é considerado contabilista. Essa é a diferença. Contador é aquele que faz nível superior, contabilista é aquele que tem um nível técnico. Existe muito profissional aí por aí que fez o nível técnico. Agora, o que está filtrando? Quem já fez tem o direito de exercer a profissão.
Quem não fez, não pode mais, agora é só nível superior. E existe uma luta muito grande para acabar com a prova do CFC. Porque para você ser um profissional da contabilidade, considerado contador, além de você fazer o curso superior, você vai ter que fazer também a prova do CFC. Então, existe muita briga para acabar com essa prova, mas eu acredito que não vai acabar nunca, né? Porque é assim que ela está sendo. Na realidade, o que, que acontece? Ela filtra alguns profissionais. Infelizmente, ela filtra alguns profissionais que não têm nenhuma condição de exercer a profissão contábil. Então, gente, nosso conteúdo acabou aqui, mas assim, é importante a gente ter claro em mente que todo esse conteúdo trabalhado aqui, ele vai ajudar muito vocês para conseguir passar nesse exame de suficiência. A gente observa que o poder de assistir a aula de vocês podem sair e voltar a hora que quiser, mas assim, não é viável. Acompanhe a aula para você ter um conhecimento melhor e valorizar o valor que você está pagando, né? Porque você paga por essa aula que eu estou dando aqui, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gente, em termos de conteúdo, nós já acabamos o conteúdo de hoje, mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ninguém? Por enquanto não, professora. Vocês estão caladinhos, né, gente? Mas hoje é sexta-feira, eu vou entender, tá? Então, a chamada já está feita, eu fiz a chamada aqui, o material já está na próxima aula, na segunda-feira, não, na sexta-feira. Eu estou passando mais material para vocês e... Professora, Oi, eu não estava nessa chamada, não. qual é o seu nome? Leonardo Lopes. Tá, sim. Eu tô, Leonardo Lopes, não é? Isso, é porque eu não vi a senhora fazendo, não, perdão. É porque eu faço a chamada na hora que você entra. Eu visualizo e já anoto seu nome aqui. Beleza, Ô, gente, obrigadão. olha. Oi? Professora, tudo Oi, bem? tudo bem. José Eduardo, a senhora fez? Tem, José Eduardo. Ah, ok, obrigado. Nada. Então, gente, olha, a gente vai estar terminando a nossa aula. Eu desejo para vocês um excelente final de semana. Agradeço por ter ficado comigo aqui nesses momentos de aula, que a gente possa só crescer mais, né? Eu queria ver vocês pessoalmente, mas eu não conheço todos vocês, né? Alguns eu cheguei a ver aqui na Câmara, mas que Deus possa abençoar vocês, que vocês vão ter um final de semana maravilhoso e uma próxima semana. E na próxima sexta-feira, se Deus permitir, né, a gente se encontra e eu entro em contato com o material na sexta, talvez até antes, com o material e já com o link da aula, tá bom? Então, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Professora, esse material tem como a senhora encaminhar ele para a gente dar uma lida? Só por e-mail, porque o meu